Olá, grande alma! O Deus que há em mim saúda, o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse vídeo, a esse projeto. Estamos aqui no 13º vídeo, chamado Marilyn Monroe, em que o professor Hélio Couto traz aí os seus conhecimentos, compartilhando. Estamos aqui comentando os vídeos do professor Hélio Couto, né, para fim de homenageá-lo, dizendo aqui mais uma vez aqui, em que eu não falo em nome da equipe do professor Hélio Couto, mas só para compartilhar mesmo aqueles breves ensinamentos para que você possa se sentir assim, digamos assim, fustigado, curioso e vá lá assistir. Esse vídeo tem 2 horas e 46 minutos, então aqui mais uma vez trazendo para vocês a grande dificuldade que é, né, a gente poder sintetizar em poucos minutos aquilo que é compartilhado em 2 horas e 46 minutos. Mas vamos lá, só lembrando para vocês assim que o professor sempre, na verdade ele não diz, mas depois que você tem uma certa percepção, digamos assim, um certo olhar, né? Quando a gente decodifica, digamos assim, encontramos alguns sinais, a gente percebe, passamos a refinar os nossos corpos mais sutis, a gente percebe que todos os vídeos do professor Hélio Couto, todos os vídeos do professor Hélio Couto são canalizações. É porque nós estamos, canalizar, né? As canalizações são diferentes, tem um processo absolutamente diferente do que significa incorporação, né, que é mais usualmente conhecido aí, tanto no espiritismo ou para aqueles que eventualmente você já foi, né, na filosofia religiosa do candomblé ou da umbanda, né, que são incorporações ali, no espiritismo também são incorporações, guardadas aí as suas simbologias, os seus personagens que realmente dentro daquela filosofia religiosa se faz, isso não é importante, mas sim é o processo que é de incorporação. Nós temos também alguns outros processos, né, de intermediação assim do áudio, que são a psicofonia, né, psicofonia, então você fono vem de voz, né, psico vem de mente, então é quando há uma espécie de incorporação em que inclusive a voz, era como se a minha voz mudasse e ficasse semelhante ou muito parecida, se não quase idêntica, à voz do, digamos assim, daquele espírito que está ali ocupando o meu equipo físico, né, da minha densidade. Esses processos de incorporação e de psicofonia como um todo são processos bem característicos que têm as suas regras, né, e têm os seus processos e têm a sua metodologia. Já a canalização é um processo bem diferente. A canalização nada mais é do que, digamos em linhas gerais, é um processo em que você muda a sua sintonia, a sua frequência, passa a se sintonizar com você que sobe, não é, digamos assim, aquela consciência mais elevada que desce, é você que sobe a sua consciência, é você que sobe a sua vibração, e quando chega num determinado ponto de vibração, você permite que aquilo possa ser acessado por aquela nova consciência, e aquela consciência, ela manda os efluxos das suas energias, como se fossem raios. Esses raios, digamos assim, dentro dessa metáfora, eles, dentro do seu arcabouço de conhecimento, ou seja, dentro dos seus conhecimentos, daquilo que tudo que você estuda, ela usa do seu linguajar e dos seus conhecimentos para passar as informações de uma forma compreensiva. É por isso que quando o professor Hélio Couto está falando, às vezes ele está falando em terceira pessoa, né? Ele fala em terceira pessoa, porque o Hélio vive dizendo isso para vocês e vocês não prestam atenção. Mas é por isso que o professor Hélio Couto, na canalização não há uma mudança, né? Você não precisa ficar parado, imóvel, sempre daquela forma estereotipada, ou como até mesmo o Chico Xavier fazia, né? Que ele botava a mão e fazia a psicografia, né? Então ele não precisa ter desse momento. Na verdade, são processos aí, de cada, digamos assim, de cada um de nós que desenvolveu essa capacidade. O professor Hélio Couto, ele não precisa revirar olhos, ele não precisa naturalmente ter nenhum estereótipo perceptível para que ele possa mudar as canalizações. Então são mais de uma canalização. O professor Hélio Couto, em regra, ele canaliza, regra por opção dele, ele mesmo diz isso, ele canaliza Osho, mas várias outras consciências, vejam, consciências. Então você não imagine que uma consciência ela precisa estar ali. A consciência ela manda energias. Você imagina que tem igual a lâmpada do seu quarto. A consciência, a lâmpada do seu quarto, ela está centralizada, mas ela está mandando luz para todas as regiões. Ela não precisa, para clarear um ponto do seu quarto, aquela luz, né, ou seja, aquele foco, ela não precisa descer até o canto
do seu quarto para clarear, porque os simples raios, os simples fótons de luz dela já fazem esse serviço. Então a canalização, você imagina, é como se fosse um ponto de consciência, onde os raios, quando você sintoniza com aquela consciência, naturalmente você acessa e você vai naturalmente participando. Então nesse vídeo aqui, o professor Hélio Couto vem contando a história de Marilyn Monroe, né? E aí vem o professor Hélio Couto, através da sua canalização, vem contando a história de Marilyn Monroe, em que foi um arquétipo, digamos assim, do amor, em que desde a sua infância, o que é esse arquétipo do amor? É um símbolo, né? Um símbolo daquilo que se diz de oferecer amor, onde desde criança ela já tinha grandes problemas com a mãe, ela tinha, na verdade, a mãe não entendia o potencial daquele ser, o potencial de que tinha, o magnetismo que tinha daquele ser, que envolvia, onde atraía naturalmente as pessoas para ela, seja pela sua compleição física de beleza para a época, em destaque, não é à toa, em que se marcou uma décadas, uma geração, e até hoje nós temos, assim, nessa memória, mesmo aqueles que nós que não as conhecemos, assim, mas nós temos, assim, um emblema de beleza de Marilyn Monroe, né? Tem todas as formas de artes foram pintadas, né, e foram demonstradas através desse arquétipo do amor. É isso que o professor vem compartilhando e dizendo como que foi difícil para ela, que mesmo ela sendo um arquétipo do amor, não significa que ela tenha conhecimento da realidade. Então ela viveu numa época em que as coisas não se sabiam como funcionavam as leis do universo, até hoje não se sabe, mas se sabe um pouco mais a época. Então, mas naquela época que não tinha tanta tecnologia, as coisas eram muito mais ditas, então ela não sabia. E ao realizar o passamento, e a morte nada mais é do que uma mudança de uma oitava acima, é uma mudança de frequência. Ela não, tipo assim, quando eu e você abandonarmos esse corpo físico, ou qualquer pessoa abandonar esse corpo físico, por mais que você ame por qualquer pessoa que abandone esse corpo físico, ela vai ter na outra dimensão, digamos assim, numa oitava acima, uma questão de mudança de vibração, naturalmente a percepção de densidade, a percepção de que, eu não morri, né? Porque até não se entende. Então essa mudança de densidade, e muitas vezes a gente sabe, né, que tudo existe um duplo. Então, o que é um duplo? Existe um molde do meu corpo no campo etérico, existe um molde do seu corpo no campo etérico, existe um molde do seu corpo, dessa cadeira. Na verdade, existe um molde, existe um outro planeta idêntico a esse no campo etérico. Por isso que às vezes quando a gente eventualmente você vem a sonhar, você pode ter a sensação nítida em que você está caminhando pela Terra, exatamente igual. Você sai, você passeia, você vê tudo exatamente igual à Terra, porque existe esse duplo etérico de tudo que se manifesta aqui, existe um duplo, e existem aí as oitavas acima, né? As oitavas acima. Então, quanto mais magnetizados no plano da Terra, e quando eu digo magnetizado, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de aterrados ou de desejos que nós temos pelos planos da Terra, seja desejo de todas as espécies. O desejo mais difícil e que nós devemos evitar são os desejos de origem sexual, porque esse elemental das forças sexuais, eles são elementais que eles, digamos assim, a evolução deles é para baixo e o nosso processo é de ascensão. O que significa esse processo contrário? O nosso processo de ascensão significa que nós devemos cada vez mais estimular os nossos corpos superiores, os nossos corpos de abstração, estimular cada vez mais as nossas percepções de unidade, de fraternidade, de irmandade, de amor universal, mesmo que esse amor universal não é esse amor romântico, esse amor biológico que nós temos, é um amor realmente transcendente para além da aparência do equipamento físico. Então ele vem dizendo que Marilyn Monroe, quando fez a sua passagem, naturalmente ela fez a passagem do corpo físico, mas ela permaneceu tendo a consciência de que ela estava viva. E aí ela começou, né, naquela situação que ela não encontrava nada que pudesse se relacionar, porque apesar da pessoa estar morta, ela não sabe, ela continua ainda abrindo porta, ela continua ainda esperando a porta do elevador abrir, ela continua ainda cumprindo todas as tarefas que ela cumpria, digamos assim, todos os protocolos que um corpo físico exige, ela continua, a pessoa que desconhece, que até mesmo que morreu, que não está mais ocupando esse corpo físico, ela desconhece que poderia simplesmente atravessar, simplesmente com a consciência até mesmo voar, porque não tem essas limitações no plano etérico, essa densidade do corpo é físico, isso é
totalmente possível. Quem tem viagens, se você eventualmente faz alguma viagem astral, você pode comprovar que isso é plenamente possível, né? Os sonhos que a gente sonha que está voando e etc e tal, são situações em que a gente percebe realmente o quanto isso é real. Tá, mas aí a Marilyn, ela desencarnou, né? Saiu desse equipamento físico, tá numa oitava acima no novo campo de vibração e percebe que não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer porque fica ali transitando pelos meios em que transitava normalmente, porque é tudo aquilo que ela conhece, também não sabe que poderia pedir ajuda, e depois de algum tempo vagando por ali, vai o quê? Vai aonde normalmente as pessoas nos é dito que nós devemos pedir ajuda quando estamos grandes de aflição. Aonde? Nas religiões, nas igrejas. E o que acontece na grande massa de igrejas hoje em dia e naquela época? Naquela época, a Marilyn foi procurar nas igrejas, mas ela chegava nas igrejas para se comunicar, e muitas vezes nas igrejas tem pessoas que são médiums, né, mas dizem que ali é o Espírito de Deus que está falando, porque para aquela filosofia religiosa elas não acreditam que possa ser uma consciência ou até mesmo uma comunicação, digamos assim, dessa oitava acima através do equipamento físico, que isso é absolutamente fácil. Então, a Marilyn, quando ia se comunicar, o que acontecia? Os padres ali, aqueles líderes ali religiosos, diziam que ela dizia que aquilo era coisa do demônio, que ela era o demônio incorporando naquilo dali. Então afastavam ela até mesmo nesse sentido. Então veja o drama que é da pessoa que morre e desconhece a realidade, porque não se sabe nem que deve pedir ajuda. Nem que deve pedir ajuda. E se você for a um enterro, a um velório, a melhor coisa que você pode fazer realmente é se conectar internamente, emocionalmente, ou seja, tem que ter uma vibração de sentido, não pode ser só mental, em que você possa realmente rogar para que qualquer ser, qualquer anjo ou qualquer coisa, não importa o nome que você dê, possa acolher aquela pessoa e dar o discernimento para ela do acontecimento. Porque muitas pessoas vão simplesmente aos velórios, ao enterro, e ficam, está nos braços do pai, com certeza já está agora, o pai já recebeu em seus braços, com certeza foi uma boa pessoa. Todo mundo faz essas considerações pela pessoa, e fora aquelas pessoas que estão ali assim, nossa, graças a Deus que morreu, nossa, como era um péssimo marido, uma péssima pessoa, uma pessoa isso, aquilo outro. Então várias pessoas que, além de fazer isso, em que a pessoa que morreu está ouvindo isso tudo, né, porque já não tem mais a limitação da distância, né, ela consegue ouvir tudo isso que está acontecendo, fazer todas essas leituras. Raríssimas pessoas realmente pedem para que aquela pessoa seja amparada e ela seja acolhida, recebida e possa ter o discernimento com o tempo, tratada, para que ela possa ter as explicações, começar a partir de então, no plano de lá, começar a estudar sobre a realidade, né? Porque você sabe, ou deveria saber, que, por exemplo, as palestras do Hélio são ali, às vezes tem 15, 20 pessoas assim no máximo, mas no campo etérico, ou seja, no campo da espiritualidade, mas tudo é espiritualidade, mas vamos dizer assim, no campo das outras dimensões, existe uma plateia muito maior. O Hélio fala para muito mais gente do lado de lá do que do lado de cá, nessas palestras dele, né? Então, o que aconteceu? Pela ignorância, ela foi em vários locais pedindo ajuda. Esses locais, pela ignorância, por desconhecerem como funciona, a rechaçavam, e ela ficou anos nesse sistema porque nem ela sabia que deveria pedir ajuda, mesmo sendo uma pessoa, um arquétipo do amor. Veja, o fato de nós termos determinadas habilidades não significa que nos torna especial dentro daquelas leis que são leis da correspondência, que são leis de causa e efeito que nos compete saber. O fato de você não saber que uma rua é contramão, se você entrar na contramão e bater o carro, você vai ser responsabilizado. Você não vai poder dizer que você não sabia que ali era contramão. Então, a nossa ignorância não nos dá passe livre, não nos absolve. É claro que a nossa ignorância, dentro das leis, ela vai nos dar uma certa, digamos assim, individualização da responsabilidade. Né? A responsabilidade daquele que sabe que é contramão e a responsabilidade daquele que não sabe que é contramão sempre vai ter um ponto em comum, ou seja, os dois vão ser responsabilizados. Mas a medida
da culpabilidade, a medida da responsabilidade vai ser graduada de acordo com o saber, né? De acordo com o conhecimento. É óbvio, isso é óbvio, né? Até no plano dos homens, quando alguém vai receber uma pena, você diz, X anos, 5 anos. Por que que um recebeu uma pena de 5 anos pelo crime e o outro recebeu uma pena de 8 anos pelo mesmo crime? Porque foi medida a culpabilidade da pessoa. Assim também é no plano espiritual. E aqui demonstra que algumas leis que são indispensáveis. Se nós temos uma lei do ritmo, uma lei da causa e efeito, se então uma lei do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero, principalmente da causa e efeito, você passa a entender que quanto mais você dá, mais você recebe. Então eu gostaria de deixar aqui essa última observação, que se você realmente quer aprender alguma coisa, passe a ensinar. É mágico isso. Então, grande alma, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.